Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, bem denso, fascinante mesmo. É uma coleção de textos, teses, análises, que tentam decifrar uns simbolismos bíblicos bem complexos, sabe? Especialmente os ligados ao fim dos tempos. Ah, sim. Gênesis, Daniel, Zacarias, Apocalipse. É um quebra-cabeça e tanto, né? Exato. E a nossa missão aqui é tentar desemaranhar essas ideias. Identificar os símbolos, os argumentos centrais que esses autores apresentam e tentar entender a linha que eles traçam. Uma linha que, surpreendentemente, conecta lá o Jardim do Éden a uma possível besta digital no nosso futuro. Uma conexão e tanto. Pois é, ok. Vamos desdobrar isso então. A gente vai passar por temas como, tipo, uma luta cósmica entre sistemas opostos, a figura de Cristo como um ponto de virada fundamental, sabe? E como símbolos antigos pensa na serpente em Babilônia, na ideia de uma marca, são reinterpretados de um jeito bem inesperado ao longo dessa visão toda. Uhum. Para começar, um ponto central que essas fontes martelam muito é um conflito básico, uma dualidade, né? De um lado, o que chamam de linhagem da serpente, Certo. e do outro, Cristo, apresentado como a pedra viva, a única ruptura real com um engano. A proposta deles é ler a história humana inteira, assim, através das palavras de Jesus denunciando a mentira. E o que é interessante aqui é como esses textos não veem a serpente só como aquela figura lá do Gênesis, sabe? É. Eles traçam uma evolução desse símbolo. Uma evolução. Sim, começa no Éden, claro, mas a interpretação que eles dão é que essa imagem vai se transformando. E, segundo algumas teses, culmina numa besta digital lá no Apocalipse. Uma reinterpretação bem radical para a nossa era tecnológica, né? Nossa, bastante. E Jesus é colocado como a chave principal, o eixo hermenêutico, como eles dizem, para conseguir enxergar e entender esse engano todo ao longo do tempo. As fontes citam passagens conhecidas, né? João 8,44, onde Jesus fala: o pai de vocês é o diabo, ele é mentiroso e o pai da mentira. Uhum. Ou quando chama líderes religiosos de raça de víboras, lá em Mateus. A ideia é usar as palavras de Cristo como uma lente mesmo. Entendi. E o contraponto a essa linhagem da serpente seria então Cristo como essa pedra viva, e as fontes contrastam isso com o que chamam de pedra da lei, a lei de Moisés. Exato. A leitura aqui não é que a lei seja ruim, né? Afinal veio de Deus, mas que sem o Espírito ela pode virar algo rígido, frio, uma letra morta, como eles dizem. Pois é, e pior ainda, né? Pode ser usada pelo lado do engano como uma ferramenta de acusação. Ah, claro. Exatamente. E essa imagem da pedra viva, ela ganha mais força quando a gente conecta com a visão do profeta Daniel, lá no capítulo 2. Lembra daquela estátua gigante que representa os reinos do mundo? Lembro, sim. Ouro, prata, bronze. Isso. Aí uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que essas fontes interpretam como sendo Cristo e seu reino, atinge a estátua nos pés e a destrói por completo. A análise que eles fazem sugere que a lei escrita em pedra, mesmo sendo divina, pode ser manipulada. Manipulada pelo acusador. Isso. Citam o Novo Testamento, lembrando que o acusador, lá de Apocalipse, se disfarça até de anjo de luz, como Paulo diz em 2 Coríntios, para usar a própria lei divina como arma de condenação. Que complexo isso. Falando em símbolos de engano, Babilônia e a figura da grande prostituta são outros personagens-chave nessas interpretações, né? Ah, sim. E aqui a coisa fica realmente intrigante. Os textos conectam uma visão do profeta Zacarias, capítulo 5, onde uma mulher representando a maldade é levada num cesto para a Babilônia. Uhum. A mulher não é Fá. Isso. Com a famosa prostituta montada na besta lá em Apocalipse 17. Mas a interpretação vai além da corrupção do passado, certo? Vai sim. Eles trazem isso para o nosso tempo de uma forma bem direta. Uma das teses fala numa prostituta digital. Prostituta digital. Como assim? A ideia é que esse poder corruptor hoje agiria de forma oculta, sabe? Usando nossos dados, nos seduzindo e controlando através do mundo online. Eles diferenciam até entre uma internet convencional, que seria mais de sedução, comércio, e uma internet de controle, mais totalitária, escondida. Entendi. Basicamente, a mesma sedução e corrupção que Babilônia representava poderiam hoje operar através desses sistemas online. E essa figura da prostituta
estaria ligada à besta de Apocalipse 13. Como as fontes descrevem essa besta, então? Bom, descrevem como um sistema global de poder unindo força política e militar. É importante a gente frisar aqui que estamos só relatando as interpretações das fontes, tá? Sem tomar partido político nenhum. Claro, claro. Elas chegam a sugerir possíveis identificações com superpotências atuais, mencionam especificamente os Estados Unidos e até a figura hipotética de um papa americano como um líder religioso alinhado a esse sistema. Nossa, E propõe também a ideia de uma trindade profana humana, uma aliança entre política, religião corrompida e o poder das finanças. Essa seria a base que sustentaria esse sistema de poder global, segundo eles. isso me lembra a estátua de Daniel 2 de novo. A cabeça de ouro era Babilônia, depois Medo-Pérsia, prata, Grécia, bronze, Roma, ferro. Faz sentido a sequência. Exato. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o foco principal dessas interpretações escatológicas, quer dizer, sobre o fim dos tempos, está nos pés da estátua. Lembra como eles são? Ferro e barro, né? Misturados. Isso, uma mistura estranha de ferro e barro. Para essas fontes, isso simboliza a fase final dos reinos humanos. Uma aliança instável, só superficial, entre o poder duro autoritário do Estado, o ferro, herdeiro de Roma, e a fragilidade e a corrupção de uma religião que se desviou um falso evangelho, o barro. Que não se mistura de verdade. Exatamente. O próprio texto de Daniel diz que ferro e barro não se ligam de verdade, né? Essa união frágil é vista como o ponto fraco, a base instável, onde a pedra viva Cristo vai bater e derrubar toda a estrutura. Essa ideia de sistemas humanos frágeis. Isso nos leva a outro conceito importante nas fontes. A ideia de marcas. Tanto espirituais quanto físicas, né? Sim, E eles começam essa linha de raciocínio bem lá atrás com a marca de Caim, em Gênesis. Como eles interpretam isso? com aquele sinal de proteção divina, mas principalmente como um símbolo da escolha dele, sabe? Rejeitar a oferta a Deus pela fé, como Abel fez, apontando para o futuro sacrifício de Cristo, e criar um sistema de culto baseado em obras, na aparência, sem a conexão real com o espírito. Ah, entendi. Seria o começo do sistema da pedra, da religião formal. Isso, da religião externa em oposição à fé viva. E como eles fazem a ponte entre essa marca antiga de Caim e a famosa marca da besta do Apocalipse? Essa é uma conexão bem forte que eles propõem, não? É uma conexão ousada, sim. Argumento que representa a mesma linhagem de rejeição, de autossuficiência humana. E aí trazem para a nossa realidade de forma bem concreta. As fontes exploram a possibilidade da marca final ser literal. Literal como? Falam em QR Codes, chips, biometria, ou talvez simbólica, mas sempre ligada a um controle digital total. A ideia central é a submissão econômica. Aquela passagem famosa: ninguém podia comprar ou vender senão aquele que tivesse a marca. Sim. Apocalipse 13. Isso é interpretada como uma submissão pela escassez. Além disso, falam em vigilância constante e levantam uma questão interessante usando a palavra grega farmakeia. Farmakeia. O que significa isso nesse contexto? Soa como farmácia. Exato. Essa palavra grega original se relaciona tanto a medicamentos, farmácia, quanto a feitiçaria, magia. Uau. As fontes usam isso para sugerir que a sedução final para aceitar essa marca ou sistema pode vir disfarçada de solução, sabe? Talvez como medidas de saúde e segurança que prometem cura ou proteção, mas que, na visão deles, acabam desviando a fé da pessoa de Deus para o sistema humano. Que interpretação, hein? Conecta controle, tecnologia, até saúde pública à profecia. Pois é uma leitura bem impactante para o nosso tempo. E ainda tem a imagem viva da besta que Apocalipse menciona. Não é só uma marca, mas uma imagem que recebe vida e exige adoração. Como eles entendem isso? A interpretação aqui também é bem tecnológica. Sugerem que não seria uma estátua comum, mas talvez uma manifestação híbrida, misturando tecnologia avançada, quem sabe inteligência artificial, com uma dimensão espiritual enganadora.
Meio assustador. Seria como um eco distorcido da promessa da serpente lá no Éden. Vocês serão como Deus. Só que aqui seria através de uma idolatria tecnologizada, onde a própria criação humana, talvez animada por um poder espiritual sombrio, exige ser adorada. E para tudo isso funcionar, controle global, marca, imagem viva, precisaria de uma infraestrutura gigantesca, imagino eu. Exato. E para isso, as fontes usam uma metáfora poderosa: Babilônia nas nuvens. Não a cidade antiga. Não, claro, mas a infraestrutura digital global. Chamam até de nuvem escarlate. Seria o que permitiria e sustentaria todo esse controle. É onde os dados seriam centralizados, as identidades gerenciadas, entende? Seria a manifestação moderna da Babilônia opressora. Entendi. A base tecnológica para tudo isso. Isso. Em contraste total com esse sistema de controle, eles apontam para a liberdade e a vida encontrada na pedra viva, no reino do Espírito. Usam imagens bíblicas como o rio Quebar ou os querubins de Ezequiel, que simbolizam o fluxo da vida divina, a verdadeira ordem espiritual que se opõe a esse controle todo. Diante desse cenário todo, que parece assim bem sombrio, com bestas digitais, controle total, qual é a saída? Qual a esperança que essas fontes apresentam? A resposta central, a metáfora principal para a redenção nesses textos, é Cristo como a videira viva. Ele é apresentado como a fonte da vida verdadeira, a única alternativa real a todos esses sistemas de engano que a gente descreveu. A videira viva. Isso. Eles traçam essa narrativa de esperança desde o Éden, sabe? Com a criação, a queda pela desobediência, mas já com a promessa de um descendente que venceria a serpente, lá em Gênesis 3,15. Passam pela lei dada no Sinai, vista como uma sombra necessária, um preparo, mas não o fim. E tudo culmina em Cristo, o tronco verdadeiro da videira, que restaura nossa conexão vital e direta com Deus. Então, a ideia é que seguir a lei rigidamente não era o caminho final, era um meio. A interpretação deles é que a lei era um tutor, digamos assim, para nos levar a Cristo, mas não a fonte da vida em si. Discutem muito a parábola do vinho novo, que é a graça, o espírito, Aham. que não pode ser colocado em odres velhos, que seria o sistema legalista, rígido. Um exemplo prático que dão é a questão do sábado. Contrastam o sábado literal, como obrigação da lei, com o que chamam de sábado vivo. Sábado vivo. É, o descanso espiritual verdadeiro que se encontra na comunhão com Cristo a qualquer dia. Lembram que Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O foco muda da regra externa para a relação interna com a videira. Faz sentido. Então, no fundo, a escolha fundamental que esses textos colocam diante das pessoas é bem clara, né? De um lado, todo esse sistema que eles associam a Caim, a besta, a prostituta, ligado à natureza humana caída, à carne, a lei usada sem espírito, a lei morta, ao engano, ao controle. Exato. E do outro lado, a videira, Cristo, o Espírito, ligados à vida, à graça, à verdade e à liberdade. Exatamente. E um ponto que eles enfatizam bastante, batem muito na tecla, é a ideia de salvação imediata. Imediata. Sim, argumentam que para a pessoa que escolhe conscientemente a pedra viva, ou seja, Cristo, e nega ativamente o sistema humano de autossuficiência, aquela trindade profana de política, religião, morte e cultura ou ciência sem Deus, que eles simbolizam com o número 666, a recompensa espiritual, a conexão com Deus, é instantânea. Instantânea mesmo. O exemplo clássico que sempre citam é o do ladrão na cruz. Jesus não disse, um dia, talvez, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá em Lucas. É uma promessa de acesso direto e imediato à vida divina para quem se agarra à videira. Mencionam até, de forma mais simbólica e complexa, os 72 Elohim, não como anjos, mas como atributos ou nomes divinos que funcionariam como uma proteção para quem permanece firme na rocha, na videira. É uma parte mais mística da interpretação deles. Ok, ufa. Que jornada, hein? Passamos do Éden à era digital, de serpentes a sistemas de controle, da pedra da lei à pedra viva. Tentando amarrar tudo isso, o que fica dessa exploração tão densa?
Olha, acho que o principal é ver como essas fontes leem toda a história bíblica e até a história humana como um grande drama cósmico, sabe? Uma luta contínua entre dois sistemas espirituais opostos. Sim, isso ficou bem claro. Vimos como símbolos do engano a serpente, Babilônia, a besta, são interpretados como se estivessem evoluindo, ganhando novas caras, talvez até digitais, nos nossos dias. E no meio disso tudo, a figura constante, central, de Cristo como a pedra viva, a referência fundamental para encontrar a verdade, a redenção e a vida real, fora desses sistemas de controle. Então, resumindo bastante, as fontes apresentam um mapa bem complexo para entender o mundo e a espiritualidade, cheio de símbolos, conexões inesperadas através do tempo. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Um pensamento para quem nos ouve levar consigo que brota diretamente dessas fontes. Considerando esse quadro todo, que usa profecias e símbolos antigos para interpretar até mesmo a tecnologia e a política de hoje. Uhum. Como é que nós, no dia a dia, podemos cultivar o tal do discernimento espiritual? Um tema que aparece muito nessas teses. Como navegar essa avalanche de informações, tecnologias, ideologias, sistemas de crença que nos bombardeiam o tempo todo? Boa pergunta. A questão que fica, segundo essa linha de pensamento, é como aprender a distinguir entre a pedra fria dos sistemas humanos, mesmo os que parecem bons ou necessários, e a pedra viva daquela conexão autêntica e direta com o divino. Seja lá como cada um entenda isso. É uma pergunta que vai além da teoria, né? Entra na experiência pessoal de cada um.